Falar sobre Guild, eu gostaria de falar horas sobre Guild, porque a importância dele no relacionamento humano e profissional foi um momento, talvez o mais importante da minha vida de gravador. Aquela tragicidade era parte dele. Ele, ao mesmo tempo, ele era aquela figura e ele era parte da própria gravura dele. Ele era um dos miseráveis que ele gravou tão frequentemente. Ele era um dos revoltados também, quando ele põe pessoas com gestos furiosos. Mas não uma revolta política, uma revolta assim, uma revolta como ser humano. E eu dizia quando contava uma tragédia. E eu era desses que comia sanduíche e dava metade para o cachorro que estava na mesa ao lado, aqueles botiquinhos que ele frequentava, né? Oswaldo Guild é um dos pioneiros da gravura moderna brasileira. Suas obras são sempre sombrias, sofridas, pessimistas. Há pouquíssima luz, tanto em sentido literal quanto figurado. A noite é seu universo. A noite física e também a da alma. A cidade e o casario fantasmagórico são o cenário assustador onde o homem transita, apequenado. Quando coloca cor nas gravuras, ela tem uma função dramática. A obra é forte e exemplar, como foi também sua pessoa. Guild foi um estímulo fundamental. Marcelo Grassmann desenha e grava há mais de meio século e se tornou um dos grandes nomes da arte brasileira. Utilizou sobretudo a gravura em metal, uma técnica laboriosa que emprega ácidos para corroer as chapas e criar as matrizes de impressão. A alquimia da gravura em metal é particularmente adequada para expressar o universo originalíssimo de Grassmann. Suas gravuras são povoadas por cavaleiros e damas medievais, animais meio fantásticos e outros personagens bizarros, nascidos de sua invenção. A arte da gravura tem a mesma idade dos cavaleiros de Grassmann. A mais antiga gravura conhecida data dos fins do século XIV e é um fragmento de uma crucificação de Cristo. A primeira função da gravura foi difundir a fé, através de episódios bíblicos e cenas exemplares da vida de Cristo e dos santos. São ainda típicas do final da Idade Média certas gravuras moralizantes, nas quais a morte é uma personagem sempre convidada. Possuem ao mesmo tempo função religiosa e política. Intimidam o indivíduo ao lembrar a transitoriedade da vida e das conquistas terrenas. Por outro lado, a gravura serve também para informar a nação do que se passa na terra e de suas vitórias e derrotas nos campos de batalha. A Idade Média é um tempo de crueldade.
A gravura faz a crônica da época e se torna um documento histórico do teor violento da vida. Finalmente, as imagens dos soberanos devem ser conhecidas pelo povo para inspirar a admiração e garantir a boa ordem social. Surgem no Renascimento os primeiros grandes gravadores. Esta é a mais famosa gravura do alemão Albert Dürer, que revela um novo tipo de humanismo. Aqui o homem é superior às forças do mal que o espreitam. Dürer revela também a busca de uma beleza idealizada que resulta do equilíbrio. A dramaticidade é menor que a harmonia. No século XVII, um século de gênios, além de ser um pintor dos mais notáveis, Rembrandt foi também um inigualável gravador. Usou com extremo virtuosismo os claro-escuros que a gravura permite. Poucos artistas, antes ou depois dele, souberam conferir à luz tanta força dramática. Cabe ao espanhol Francisco Goya, no começo do século XIX, utilizar plenamente todos os recursos da gravura para criar a série Os Desastres da Guerra, um terrível libelo contra a morte do homem pelo homem. Em pintura, talvez a série não tivesse a mesma força, a mesma tragicidade radical. O vigor destas pequenas gravuras prova que qualidade artística não é questão de técnica nem de tamanho. A gravura é uma arte maior, como qualquer outra, nas mãos de quem compreende e domina suas especificidades. Mas eu me apaixonei pela gravura é uma questão afetiva, realmente. Mas isso quer dizer o seguinte, eu me apaixonei pelo próprio material, pela própria matéria, pelo próprio processo, pelo que eu senti de diálogo. De repente eu comecei a compreender que há um diálogo entre a matéria e o artista. A arte moderna chega ao Brasil no começo dos anos 20. Vindo após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, é um período de grandes mudanças culturais e sociais em todo o mundo. As inovações dos artistas, o abandono de uma linguagem figurativa que partia da contemplação da realidade exterior, tudo isso corresponde a uma nova relação entre o homem e o universo, o trabalho, o dia a dia, a solidão, a crescente perda de identidade e as relações interpessoais. Ao lado de Gueldi, Lívio Abramo é o outro grande pioneiro da gravura moderna no Brasil. A primeira metade da obra de Lívio Abramo é engajada, política e trata exclusivamente de temas sociais. As gravuras falam de operários, da desigualdade e da injustiça, de greves e reivindicações. Na década de 60, por dificuldades financeiras, Lívio Abramo se mudou para Assunção, no Paraguai, onde lhe haviam oferecido um emprego como professor de arte. No Paraguai, a gravura de Lívio Abramo passa a recriar, não reproduzir, a realidade ao redor. Traduz a organização geométrica das pequenas cidades antigas, os pueblos, com uma linguagem despojada que reflete a paz interior. As pessoas acham que o Lívio Abramo tinha um pessimismo inato. Eu acho que não é. Eu acho que essa máscara de pessimismo era uma forma de se defender. Ele era uma pessoa amorosíssima, uma pessoa de uma solidariedade enorme, de um compromisso com a humanidade, com as pessoas, com o jovem, com a arte, que não é de um pessimista, certamente. Era um esquema de defesa.
porque espero que dia mais, dia menos, haja uma nova valoração dos conceitos humanos e que terminem por impor-se diante da selvageria que é o mundo atual, não? Agora, não posso dizer se há futuro para o mundo, mesmo porque a bomba atômica pode acabar com tudo em 2 tempos, não? Olha, quando eu estive na guerra na Itália, eu fiquei muito motivado quando eu fazia os desenhos dos meus colegas. Realmente eu tive uma experiência que eu estava certo que eu não voltaria, mas que o material que eu fizesse estaria documentando a minha passagem pela luta antifascista. A verdade é que os clubes de gravura que vieram na sequência disso tiveram um papel muito importante na arte brasileira. O fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazismo e do fascismo trazem novas esperanças a todo mundo e o desejo de melhorá-lo. As gravuras de Carlos Scliar continuam o filão social e de protesto inaugurado por Lívio Abramo. No começo da década de 50, Scliar lidera a criação do Clube de Gravura de Porto Alegre, ao qual se seguirão outros pelo Brasil. Os artistas gaúchos se servem da multiplicabilidade da gravura para ampliar o alcance do seu protesto. Ao mesmo tempo, fazem um levantamento da paisagem humana da região e retratam o trabalho, os costumes, os lazeres. Todos sabem que também Renina Katz, hoje uma gravadora abstrata, fez arte figurativa e engajada nos anos 50. É uma arte ainda mais política que a dos clubes de gravura e se concentra em temas urbanos, nos migrantes e desfavorecidos da grande cidade. Em 1956, por uma série de razões, eu comecei a me perguntar se eu como artista, qual era o meu papel como artista? Era fazer o quê? Era melhorar o plano da sensibilidade das pessoas, era transmitir algum conhecimento, era, enfim, ampliar o horizonte das pessoas, e para isso eu necessariamente teria que ficar numa denúncia permanente. Mas aí eu descobri que sempre a gente acaba tendo uma posição política desde o momento que você assume o papel de artista, porque de alguma forma você está intervindo, comunicando, tentando melhorar o universo da sensibilidade das pessoas. Além das novas esperanças, o fim da Segunda Guerra traz também, forçosamente, uma tendência mundial ao internacionalismo e um diálogo mais amplo entre as correntes artísticas. A criação da Bienal de São Paulo, em 1951, reflete essa tendência. A Bienal se torna um instrumento poderoso de atualização e apoia as tendências abstratas que começam a vicejar no Brasil. E eu consegui um lugar no grande salão de recepção do Ministério de Educação, onde num cantinho se armou um conjunto de painéis, um canto. E nesses painéis eu então fiz a primeira exposição de gravuras abstratas. E os críticos caíram em cima de mim. Os críticos na época eram, na maioria, da linha dura do Partido Comunista. Então a abstração era uma heresia total, era anticristo. E então as críticas que apareceram no jornal diziam, bom, ela se tornou inteiramente decorativa e é uma traidora, uma traição à causa da humanidade. Eu nem respondi, porque eu sabia que eles não tinham razão, que o problema era muito maior. E eu pensei, não, eu vou tentar andar o meu caminho.
As gravuras realizadas por Feiga Ostrover entre os anos 50 e 70 constituem até hoje um exemplo modelar de acerto e qualidade. São profundamente harmoniosas e equilibradas. Traduzem uma concepção de arte como a busca de certos valores estáveis e permanentes do ser humano. Refletem ainda uma visão específica de Feiga, que há muitos anos definiu a gravura como a música de câmara das artes visuais. Eu acho que é uma música de câmara pela economia de meios, porque você tem poucos instrumentos. Na verdade, você não tem a orquestração de cores, de técnicas pictóricas que você tem na pintura. Ela é mais austera, ela é mais densa, mais simples. Mais simples, não. Menos meios. Mais simples ela não é. Ela é tão complexa quanto a pintura. Mas ela usa menos meios. A arte está sempre ligada à vida social. Não se limita nunca a ser sua tradução literal, mas dialoga com ela, a reflete e discute. A segunda metade da década de 50 inicia um período de desenvolvimentismo, esperança e otimismo no Brasil, mesmo que os fundamentos da sociedade não tenham sido realmente mudados. A gravura brasileira atravessa uma fase áurea em termos de prestígio e qualidade. Tudo ao seu redor contribui para que cresça. Não foi só o problema de ter bons locais. Eu acho que naquela época nós tivemos bons professores. Nós tivemos magníficos professores. Era Iberê, Carlos Oswald, no Museu Edith Bering e Guildes. O que você quer mais? A bela produção de Ana Letícia é mais uma das afirmações da gravura no Brasil. Como a obra de Feiga Ostrover se volta para a harmonia e faz música de câmara. Eu acho que nós tínhamos também um grupo de críticos muito importantes e que não entravam na moda, eles iam pelo trabalho realmente, eles acreditavam. Ana Bela Geiger fez gravura abstrata nos anos 60. No começo, sua produção é lírica, mas aos poucos vai se tornando mais dramática. Algumas obras passam a sugerir a figura, especialmente detalhes anatômicos e vísceras. Na década de 70, quando a realidade política é outra, Ana Bela Geiger envereda por uma arte mais conceitual. Trata da questão da localização e da identidade do indivíduo, do lugar físico versus o psicológico, o existencial e o moral. Na década de 90, Ana Bela passou a criar quadros-objetos, objetos e relevos, relacionados com os mesmos temas: lugares, limites, fronteiras. Inventou uma técnica própria, baseada na encáustica, a qual utiliza parafina derretida. Eu acho que se eu não tivesse feito gravura, e principalmente gravura em metal, eu não teria feito esses trabalhos que eu estou fazendo atualmente nas encáusticas, esses fronteiriços. Eu não me considero um gravador, eu me considero um artista que utiliza muitos meios, mas que, tendo principalmente partido da gravura, incorporou de uma maneira definitiva modos de pensar que eles vêm do gravador. Há uma especificidade do gesto do gravador? O gesto decidido do velho mestre Lívio Abramo e o gesto delicado de um Marcelo Grassmann são diferentes, mas ao mesmo tempo uma coisa só?
Eu sempre penso na incisão como uma forma de acesso às coisas, e mais do que isso, como uma forma de acesso à memória que as coisas têm ou buscam ter. É como se você, ao produzir sinais, marcas incisas numa superfície mais dura, mais rígida, tivesse ali um material que pode vir a ser interpretado de vários modos. Então é esse jogo entre matriz e a estampa que me interessa e que me encanta profundamente desse métier. Cláudio Mubarak é representante de uma geração mais jovem de gravadores paulistas. Nos últimos anos, passou a criar também a superfície sobre a qual imprime suas gravuras. Em vez de folhas de papel, utiliza placas de chumbo, sobre as quais aplica uma tênue folha de ouro. Para essa geração, está absolutamente claro que a gravura não é apenas um meio de reprodução de imagens, como foi em sua origem histórica. Fazer incisões numa placa, seja ela de madeira ou metal, não é a mesma coisa que riscar ou desenhar. A relação com o material é outra, e todo ritual gera um outro tempo de convivência e reflexão sobre a obra. A poética da gravura brasileira foi sensivelmente mudada na década de 70 por Maria Bonomi. Sua contribuição específica foi a mudança da dimensão física da obra, correspondendo naturalmente a um pensamento novo e próprio. Maria Bonomi rompeu com a gravura como objeto de gabinete, para ser guardado em gavetas e exibido em vitrines, como a gravura antiga europeia. Suas grandes gravuras, com até mais de 2 metros de comprimento, revelam os gestos corajosos e ousados de um virtuoso. Gestos que dialogam permanentemente com os veios da madeira. Eu acho que é uma atitude anticolonizada fazer uma gravura da nossa escala, que a nossa escala é a Amazônia, a nossa escala é o Mundo Novo, a nossa escala não é intimista. E a questão do branco, porque quando você chega num grande espaço branco, que é geralmente quem nós somos chamados a corromper, para não usar a palavra decorar, você tem que usar o espaço todo como suporte, portanto o infinito. A tua imagem tem que existir no infinito e não restrita. Era uma questão do meu espaço e do gesto, sabe? De você poder abrir os braços e você querer abraçar, de você ter uma coisa que correspondesse fisicamente o que você é, o inner side e o outside. Quer dizer, essa questão da... Eu não sei, eu nunca gostei de música de câmara, eu sempre gostei de ópera, sinfonias. Então eu queria ocupar o mundo. A pretensão era essa. Meu projeto pessoal, quer dizer, está, de certa maneira, submetido dentro de uma questão da particularidade. Eu não me proponho a reformular qualquer coisa dentro de um sistema de linguagem. Quer dizer, o que me proponho, na verdade, é tentar estabelecer meu registro pessoal e enriquecer esse tipo de investigação de uma forma permanente, dentro de um processo em que eu ponho em dúvida, na verdade, as próprias conquistas que eu já, de certa maneira, poderia ter estabelecido, né? O jornal, na verdade, me dava como tema justamente pensar a figuração dentro de uma realidade objetiva, que era a realidade do país. Isso, na verdade, é uma tensão, quer dizer, você tentar resolver um aspecto pessoal, quer dizer, subjetivo. Gravura figurativa de enorme impacto e eficácia. Olha, eu acho que eu tento me registrar, tento me espelhar nas imagens e tento fazer algum trabalho que só eu posso fazer. Eu nunca meço porque é bom ou é ruim, ou vai ficar ou não vai ficar, quer dizer, mas eu acho que o que me dá, de certa maneira, a distância do meu trabalho em relação às outras coisas que eu vejo, é você sentir o mínimo de particularidade naquilo que está sendo desenvolvido.
particularidade é a característica principal de Evandro Carlos Jardim, que além de tudo é mestre de gerações de gravadores em São Paulo. Evandro é um artista silencioso, um pouco tímido, recolhido em seu pequeno ateliê no bairro de Santo Amaro, o mesmo há mais de 30 anos. Depois de se afirmar como gravador, Evandro se revelou também um desenhista e pintor de grande qualidade, técnicas nas quais conserva sua precisão e limpidez habituais. Porém, a gravura continua sendo sua atividade principal. Através dela, revela um universo tão original quanto o de Marcelo Grassmann, embora completamente diferente. Observa e registra com grande delicadeza o mundo ao seu redor, os pequenos detalhes, fragmentos, tudo numa contemplação amorosa e intimista. Entre seus assuntos prediletos, se é que podemos chamá-los de assuntos, estão o verão, o vento e a noite. Uma característica específica de Evandro Carlos Jardim é que ele trabalha e retrabalha continuamente as mesmas chapas. Imprime uma imagem, depois modifica algumas partes, imprime de novo e vai criando variações sobre o mesmo tema. É um projeto só possível através da gravura, cuja linguagem ele eleva assim à plenitude.